Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos aqui, novamente, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca, não é verdade? Bem-vindo a mais um programa Gabinete Pastoral. E no programa de hoje nós queremos tratar de um assunto sobre depressão. Não é nenhum tratado científico, nem nenhum aprofundamento clínico sobre isso, não. É apenas uma análise acerca da vida de um profeta de Deus, de um homem de Deus, que em um determinado momento adentrou nesse estado de depressão, e nós vamos analisar, à luz da Bíblia, o que aconteceu com ele, à sua volta, ao seu redor, para que possamos extrair informações que certamente vão nos ajudar. Então eu queria pedir para você convidar alguém que está aí dentro do seu hall de amigos, dentro da sua agenda de amigos, para que eles possam participar, compartilhando este vídeo, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas e assim vê-las abençoadas pela palavra de Deus. O texto que nós queremos analisar no dia de hoje está lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, no versículo de número 9 até o versículo de número 12. O texto diz o seguinte: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, e a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande terremoto, eis que passava o Senhor, deixa-me ver aqui, como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Meus amados irmãos, se nós formos analisar a vida do nosso irmão e profeta Elias, nós vamos verificar que Elias, ele é um homem de uma energia fora do comum. Quando a gente fala de energia, de força física, a gente sempre se lembra de Sansão, não é verdade? Sansão é o homem da força, da energia, do vigor. Mas Elias não, a energia física de Elias, ela era algo sobrenatural. Elias era um homem forte, não era um homem musculoso, era um homem forte. Você vê que em 1 Reis, lá no capítulo 18, ele está no Monte Carmelo. Já no versículo 46, diz que ele correu do Monte Carmelo até Jezreel. Isso dá uma distância de 25 quilômetros, correndo. Depois foi até Berseba. Bom, de Jezreel para Berseba dá 160 quilômetros. E depois ele volta em seguida, ele vem em seguida para o Monte Horebe, que aí já deve ser de carruagem, de cavalo, mas é distante 300 quilômetros. Se você somar tudo, ele percorreu um caminho total de 485 quilômetros, seja correndo, seja a pé, seja a cavalo. Isso causa um esgotamento físico. Somente pessoas que realmente têm grande vigor físico poderia suportar tudo isso. Estou falando isso nessa introdução porque muitas pessoas têm ideia de que depressão é coisa para fracos, mas Elias não era fraco. Do ponto de vista físico, ele não era fraco. E aí, se você fizer um resumo dos últimos acontecimentos na vida de Elias, você vai verificar que em 1 Reis 17, do 1 até o 7, Elias aparece subitamente e profetiza a grande seca para o rei Acabe. E depois
é escondido por Deus e sustentado pelos corvos. Aí depois você vê lá em 1 Reis 17, do 8 até o 16, que ele foi enviado a Sarepta, e lá ele é sustentado de forma miraculosa por uma viúva que recebe a bênção de Deus para que nem o azeite da botija, nem a farinha da panela se acabe, através de uma palavra profética de Elias. Nós vamos ver depois, no capítulo 17 ainda, do versículo 16 até o versículo 24, a ressurreição do filho da viúva. A viúva que lhe ajudou agora a perder a seu filho, e ele ressuscita aquela criança. E nós vemos que no capítulo 18, no versículo 1 até o 19, ele se apresenta a Acabe e lhe entrega o decreto de Jeová. No capítulo 18, do 20 ao 40, é aquela trama do Carmelo, onde 850 profetas são mortos pela mão de Elias, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá. São mortos pelas mãos de Elias ao fio da espada. Depois desse extermínio de profetas de Baal e de Azerá, Elias vai até ao monte fazer a oração, continua no monte para fazer aquela oração, no capítulo 18, do versículo 41 ao 46, aonde ele pede a Deus para que chova. Elias ora, uma oração curta, e Deus manda a chuva. Então, vamos analisar duas verdades. Não havia falta de força física e também não havia falta de força espiritual, porque muitas vezes atrelamos a questão da depressão à fraqueza, à ausência de Deus. Fulano está com depressão, não tem Deus na vida. Mas não é isso, meu irmão, meu amigo, minha amiga. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia está mostrando aqui um homem que tinha força física suficiente para percorrer num curto espaço de tempo 485 quilômetros, sem ter as nuances da tecnologia de hoje, sem ter um carro de ar-condicionado, e se tiver hoje, a gente para rodar isso tudo chega morto, moído. Nós vemos que ele tinha força física, nós vemos que ele tinha também força espiritual, pois ele estava completamente dentro da vontade de Deus. Ele não estava aqui longe do que Deus queria. Então você que está me ouvindo e que sente muitas vezes a depressão bater na tua porta, no teu coração, e muitas vezes se vê hora entrando, hora saindo de depressão, porque depressão é igualzinho ao coronavírus. É verdade. Tem gente que tem, nem sente os sintomas, mas está depressivo. Tem pessoas que sentem só os sintomas leves e depois voltam. E tem outros que sentem o sintoma gravíssimo, que é terrível, e tem outros que morrem. É parecidíssimo. Só que o coronavírus é uma doença física, clínica, e a depressão é uma doença psicossomática. Mas tem as mesmas, ela age da mesma maneira, assim, tem os mesmos estágios. E as coisas se desencadeiam, uma depressão ela se desencadeia por algo real ou imaginário, mas existe algo que acende o estopim, tá certo? Pode ser real, no caso de Elias foi real, mas existem casos imaginários, pessoas começam a pensar coisas, acreditar em coisas que na verdade não estão acontecendo, acreditam que se sair de casa vai ser pego por uma bala perdida. É bem possível morar no Rio de Janeiro, até aqui mesmo, mas não é, sabe, a pessoa fica numa claustrofobia, melhor, fica preso, fica naquela ansiedade, não, é crise de ansiedade, não vai sair, por algo que não existe, mas aquilo penetra, é a válvula que é o dispositivo que começa, precisamos ficar atentos. No caso de Elias foi o que é em todo mundo, pressão psicológica, só que a pressão psicológica de Elias era real. Tem pessoas que têm uma pressão psicológica irreal. Olha, tudo começou aqui, deixa eu ver aqui eu li o 1 Reis 19, mas li a partir do versículo 9, não é? Mas se a gente for ler um pouquinho antes, versículo 1, depois que Elias dá cabo de todos aqueles profetas de Baal, no versículo 1 do capítulo 19, diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Aí vem no versículo 2, onde tudo começa.
E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto mais, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um daqueles profetas. Aqui o diabo usa Jezabel para fazer uma pressão psicológica, porque a mente é o campo de ação da área espiritual, quer Deus, quer diabo. Tanto Deus como o diabo só estão precisando de uma terra e uma semente, a terra onde a semente vai ser posta. Por isso que tem a parábola do semeador, a parábola da boa terra. Sabe, ele só precisa da terra e da semente, da palavra. O inimigo também só precisa de uma terra e de uma semente, de uma palavra contrária. Quantas pessoas têm dado uma guinada contrária em sua vida por causa de uma palavra? A palavra contrária é uma arma forte do inimigo para desencadear um processo depressivo na nossa vida, na sua e na minha também. Precisamos ficar ter muito cuidado com o que a gente escuta, com o que a gente ouve. O inimigo usa muito isso, já falei em outras ocasiões de Neemias, onde o inimigo usou muito a mensagem contrária. Primeiro ele usou a calúnia, mas não deu certo, aí ele usou a mensagem contrária, ou seja, se passar uma raposa vai derrubar este muro, está perdendo tempo, não vai prestar esse muro. Nós vemos que a mensagem contrária entrou também em ação contra a vida de Davi, quando os irmãos de Davi vieram para ele e perguntaram: está fazendo o que aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Bem sabemos da tua presunção e da maldade do teu coração, vieste aqui para ver a peleja. São palavras contrárias. Quando Jesus expulsa o demônio lá dentro da sinagoga, os fariseus dizem assim: ele não expulsa demônio senão pelos principais do demônio. E palavra contrária, sabe, o diabo usa muito essa pressão psicológica. Eu não sei quantas mensagens contrárias você tem ouvido na sua vida, mas eu quero declarar que você tem que amaldiçoar. Não é quem falou, é a palavra que foi liberada. Amaldiçoe pelo poder da palavra, amaldiçoe pelo poder da fé. Diga: vai cair por terra, eu não aceito essa mensagem, é do diabo. O que Deus prometeu para a minha vida é outra coisa. O que Deus prometeu para mim é um caminho de vitória. Cuidado com o que você escuta e guarda, porque toda palavra, toda palavra, ela vai para o seu pensamento, e se ela continua no seu pensamento, ela vai virar um sentimento, e se ela vira um sentimento, ela vai gerar um comportamento, e você vai viver de acordo com o que sente, por causa do que ouviu, quando o que você ouviu não veio de Deus. Então nós precisamos ficar atentos a tudo isso. Ela mandou a mensagem, e Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias lhe dizer o quê? Palavras contrárias, ameaças. E Elias, ele foi pego no pior ponto da nossa vida, porque o pior ponto da nossa vida não é quando a gente está sendo provado, é quando a gente está sendo abençoado. Quando você está tirando o pé do último degrau para subir ao pódio, e você fica só com um pezinho firme e o outro no ar, em busca da sua conquista. É nesse contrapasso da vitória, aonde você já está cansado de uma peleja, aonde você está desarmado porque sente que já venceu, que o diabo joga seta maligna. É na posse de um novo grupo de louvor, é na posse de uma nova congregação, é no começo de um novo trabalho, é numa nova porta de emprego, é quando você está numa mensagem figurada, é claro, onde você está abrindo a champanhe para comemorar. É aí que o inimigo joga. Elias estava nesse ponto. Profetas de Baal, morto, de Azerá também, cansado de matar, porque ele matou o fio da espada. A gente se dá uma canseira terrível, né? Comemorando agora enfim, tudo aquilo que Deus havia prometido, estava comemorando a vitória. O diabo vai lá e ataca. É justamente isso que você não entende. Mas meu Deus, fulano estava tão bem, porque agora veio isso? Beltrano estava tão bem. É nesse contrapasso da vitória que o diabo, porque quando você está numa fase de angústia, de luta, você já está ali, meu irmão, você já está ali armado, você está ali em oração, meu amigo, você está ali querendo uma solução, você está ali ativo. Mas quando vem a vitória, você relaxa, e não pode relaxar. É 24 horas de atalaia, é bebendo água e olhando se o inimigo vem, é lutando ou mesmo armado enquanto faz o muro. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Sabe, precisamos estar em vigilância, sentinela. Não podemos deixar o inimigo pegar a gente no contrapé. Cuidado
cuidado com este contrapasso, cuidado com este relaxamento. Graças a Deus fulano arrumou um emprego, que bom que eu paguei a conta. E é nesse relaxamento que o inimigo entra para tentar te derrubar. Mas o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. E aí, quando ele ouve aquela mensagem contrária, ele vai agora procurar refúgio numa caverna. Você dá para entender isso? Não. Ninguém tem que explicar isso. Sabe por quê? Porque é depressão. Depressão não se explica. Depressão não tem como você dizer, não tem. Depressão é uma doença terrível. E que nós, eu digo nós, os que estamos ao redor de quem é depressivo, não estamos preparados para lidar com isso. E ao invés de ajudar, atrapalhamos, achamos que é balançando a pessoa, dizer que nada, levanta, esse é besta. Você vai piorar o estado depressivo da pessoa. Porque ninguém quer estar no fundo do poço, ninguém quer estar no fundo do poço. Nós queremos estar no pódio. Ninguém quer estar sentado na beira do caminho, na sarjeta. A gente quer estar sentado na mesa do banquete, independente do nosso credo religioso. Ninguém diz, eu quero ficar assim. Não é isso. Então, se você hoje convive com alguém, ou mesmo com você lutando a cada dia, entenda: não coloque na sua vida ou na vida de alguém um fardo que ele não possa carregar. Isso não é falta de força, isso não é falta de fé, não, isso é uma enfermidade. É a mesma coisa que dizer para uma pessoa que está com câncer, dizer aqui nada, pai, tem fé, vai, parou de doer agora, parou o quê, meu amigo? É um processo que pode culminar em vitória ou em derrota. Depressão é o câncer da alma, e o pior, não tem quimioterapia, não tem radioterapia, não tem cirurgia para extração do caroço. Precisa realmente trabalhar a autoestima, trabalhar devagar, sabe, ter paciência, porque Deus teve paciência com Elias. Aconteceu algumas coisas que levaram. Primeiro vem a questão da promessa, a palavra contrária, a maldição da boca de Jezabel. Em seguida, no capítulo 19, no versículo 3, diz o texto: o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi. Glória a Deus. Qual é o primeiro sintoma? Da chegada da depressão. Qual é o primeiro sintoma? Você começa a se preocupar demais com a sua vida. O que está dando errado, não vai dar tempo, eu vou ficar doente mesmo, não vou ficar curado, eu vou morrer. Você começa a ficar preocupado demais. Não é que você nunca deva se preocupar, é a preocupação em excesso. O primeiro sinal de que a depressão está batendo na sua porta ou na minha porta é a preocupação excessiva com a sua própria sobrevivência. Aí nos reportamos ao que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 25, quando está escrito, Deus falando às pessoas, no seu sermão, disse: não andeis ansiosos com a vossa vida, com o que haveis de comer, nem com o que haveis de beber, nem com o que haveis de vestir. Não andeis ansiosos, porque na verdade o vosso Pai Celeste cuida de tudo isto. Claro que você é um ser humano, você vai se preocupar, nós nos preocupamos, mas essa preocupação não pode ser excessiva. Nós temos que acreditar e temos que recitar e temos que falar, porque do mesmo jeito que a semente entrou, ou de forma imaginária, ou de forma real pelo nosso ouvido e veio para a nossa alma, nós temos que combater com a própria palavra. Do jeito que o inimigo usava a palavra para derrubar Jesus, Jesus usava a palavra para derrubar o inimigo. A guerra é de palavra, é de afirmação. Eu não estou falando da autoafirmação do pilim-pim-pim evangélico, abacadabra cristão, eu quero, eu posso, eu tenho. Não, eu estou falando da perseverança, de se lutar com a palavra, orar com a palavra, até porque a palavra é a única arma de ataque que nós temos. A Bíblia diz que o resto tudo é de defesa, é o sapato da salvação, é a couraça do Espírito, o cinto da paz, o cinto da verdade e tal, o escudo da fé.
Tudo isso é defesa. A única arma de ataque é a palavra. Então como é que você pode combater isso? Com a palavra, afirmando a palavra, orando a palavra, falando o que a palavra diz a respeito de uma situação como essa, crendo na palavra, exercitando a palavra. Isto Elias não fez. Ele ouviu a palavra contrária, guardou e fugiu, porque um sentimento que ele não tinha até o momento, gente. A Bíblia, ele pode até ter sido ajudado, mas a Bíblia não diz que ele foi ajudado. Ele passou ao fio da espada 850 homens. Isso é cansativo. Isso é cansativo. Eu batizo 50 pessoas, fico morto, moído, e a pessoa ajuda a descer. Imagina você, espada em 450 pessoas. Ele não teve medo que enquanto ele matava um, que os 449 fossem matar ele. E podia. E por que não matou? Porque Deus estava no negócio. Eu nunca vi isso. Falei, tem outra ocasião aqui na igreja, na live da igreja, fazer fila para morrer. A turma fez fila para morrer. Faz fila aí para passar a espada com vocês. Então ele não teve medo disso, mas agora ele teve medo da mulher. É isto que a depressão causa. Causa em nós sentimentos que ninguém nunca vai entender, porque nem nós mesmos que estejamos sentindo entendemos. O que eu quero dizer com isso? Não acusa a pessoa que você está vendo que está com depressão, não menospreza a dor dessa pessoa, e você mesmo não coloque um fardo que você não queira entender esse sentimento, porque esse sentimento não se entende, se luta contra ele, se combate contra ele, ou se entrega e morre. Mas a gente não é daqueles que se entrega. Quem tem fé não se entrega nunca, morre com a espada na mão. Se é para cair, cai de joelho. Se é para morrer, morre de pé, mas não se entrega. Nós vemos isso é o primeiro sintoma. Nós vemos um segundo sintoma do início da depressão, no próprio capítulo 19, no próprio versículo 3, agora na parte B, que diz ali: e ali deixou o seu moço. Primeiro sentimento que a depressão está chegando é aquela imensa preocupação, quase que sem controle, pela sua própria sobrevivência, existência, resolução dos seus problemas. O segundo sintoma da chegada de uma depressão é quando você começa a abandonar os seus relacionamentos. A coisa já está começando a ficar mais difícil, já está começando a ficar mais aprofundada. Quando Elias foi embora, ele já estava depressivo, mas a partir de agora começa um estágio mais complicado. Ele quer ficar só. Não é um ficar só como está em Lucas 5,16, que Jesus ficava num lugar só para orar. Não é um só para meditação, não é um ficar só para reflexão, não é um ficar só para leitura, não é um ficar só para oração, é o querer ficar só para ninguém incomodar. Não quer atender telefone, entra dentro do quarto, não quer mais sair do quarto, não quer sair de casa. O isolamento, estou falando do coronavírus, isolamento social, o isolamento, o diabo quer lhe isolar, quer fazer você ficar à deriva, quer fazer você ficar só, quer fazer você ficar, porque isolado é mais fácil dele te derrubar. Satanás, quando isola uma pessoa num lugar, fica mais fácil, porque ele fica só aquela pessoa, ninguém perto, ele se acha dono daquela, se assenhoria daquela pessoa. Então o sentimento de solidão, de vontade de ficar só, não é o sentimento de solidão, mas a vontade de ficar só, deixar os relacionamentos, ele deixou o seu moço, já é um passo mais avançado para este nível. E aí nós vemos que depois desse passo avançado, desse momento mais crítico, vem o terceiro sintoma. Versículo 19, capítulo 19 de 1 Reis, versículo 4, a parte A, tem escrito assim: e ele mesmo, porém, foi ao deserto. Note que não foi Deus que o mandou ir para o deserto, ele foi porque ele quis ir. E deserto não é lugar de ninguém ficar. Sabe o que chama isso? Motivação negativa, vontade de fazer coisas ruins. Sabe, motivação ruim, não é aquela motivação positiva, vou ao culto, vamos orar, falar fulano, Beltrano, vamos lá, não, é uma motivação negativa. E aí ele estava motivado para ir para o deserto, ele estava motivado de uma forma negativa, ele estava motivado de uma forma ruim. Mas o remédio é você combater, o remédio é você lutar contra, o remédio é você não aceitar.
E a última forma depressiva, a última aqui do texto, né? Não é que só existe isso, não, mas são as coisas mais presentes. É aquela boa e velha vontade de morrer. 19:4, parte B, pediu para si a morte. Note como o diabo gosta de confundir. Primeiro Elias está querendo fugir para não morrer. Agora Elias está querendo morrer. Se ele quisesse morrer, ele não fugiria. É porque ele não quer morrer. É porque na verdade Elias não quer morrer. Quem está depressivo não quer morrer. Quem está depressivo está querendo se livrar do problema que está lhe deprimindo. Nós precisamos ficar atentos a tudo isso. Precisamos ficar de olho em tudo isso. E Deus vem nos mostrar qual é a única forma de se combater a depressão biblicamente, claro, em estágios muito sérios. Eu não estou dizendo que você não procure um médico, estou falando aqui dos sintomas, dos sinais de depressão do início. Se a pessoa está já envolta numa depressão, não sai, precisa de ajuda médica, claro que precisa de ajuda médica, não deve se envergonhar por isso. Agora um pouco de luta vai ajudar, porque se você também não quiser se ajudar, se você não fizer força para sair, se uma pessoa está de depressão profunda, não fizer força para sair, não há medicina, não há remédio que resolva, porque a pessoa está num estado de morte lenta. Aparece Deus em cena. Quando Deus vê que Elias realmente está pedindo a morte, Deus aparece em cena. Quando Deus chega na caverna, a primeira palavra de Deus é interessante, ele fala: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Ele está dizendo assim: eu não planejei esta caverna para a tua vida, isto não é projeto meu, não está nos meus planos, nem no meu diário para a tua vida esta caverna. Você é que quer essa caverna, eu não quero esta caverna. Você está fazendo o que aqui? Elias não sabe o que está fazendo. Elias vai dizer assim: ó, eu fiquei só como profeta e mataram os teus profetas e agora querem me matar também, e eu estou aqui. E ele começa a se justificar e não demonstra nenhum ânimo. Deus manda ele ficar na porta da caverna, da entrada da penha, lá no monte, lá na rocha. E aí a Bíblia diz, para a gente entender e eu terminar isso aqui, a Bíblia diz que Deus aparece, mas aí antes de desaparecer vem um vento forte. Deus não está no vento. Vem um terremoto. Deus não está no terremoto. Vem um fogo. Deus não está no fogo. Mas em várias ocasiões da Bíblia nós vemos Deus no vento, Deus no terremoto e Deus no fogo. Alguns dias antes, ou mesmo horas, não sei o intervalo de tempo, Deus apareceu para Elias representado no fogo e consumiu o holocausto. Mas agora Deus não está no fogo. E depois uma voz mansa e suave. Deus estava nessa voz. O que Deus quer nos ensinar? É que não é manto, não é prá, não é camacé, não é revaciar, não é ti que resolve depressão. Sabe? Não é chaculejar como faz o terremoto, empurrar como faz o vento, queimar como faz o fogo. É paciência, tranquilidade, mansidão, como tem a brisa. Deus está nos ensinando, se trata com o depressivo assim, com calma, mansidão e paciência. E aí Elias, ele é restaurado, volta para a caverna, mas já não está tão dolorido. Deus aparece, Elias ainda começa com o mesmo sintoma, eu estou aqui, com a mesma conversa, mas aí Deus já estava olhando para dentro de Elias e vendo que ele estava bem, e Deus agora dá ordem a Elias: olha, saia daí, e dá uma série de ordens. A palavra de Deus para nós nesta tarde é essa: identifique os sintomas da depressão, identifique essa vontade aí de ficar só, identifique essa preocupação muito grande com coisas que você sabe que quem vai resolver é Deus. Identifique essa motivação negativa de fazer coisas ruins. Motivação negativa, eu estava conversando com uma irmã, com uma das ovelhas da igreja, do rebanho, e ela me disse: pastor, eu fico sem vontade até de dar beijo no meu marido. Já pensou? Tem coisa melhor do que beijar, né? Mas ela não estava com vontade. Por quê? Porque a motivação era negativa.
Então essas coisas acontecem mesmo. Tenha paciência com alguém, ame e abraça essa pessoa, ok? Entra aqui no nosso gabinete hoje, Deus abençoe a tua vida. Entra aqui no nosso gabinete hoje, faz a fila aqui para arrumar tudo direitinho, organizar aí, o Diácono Fernando organiza a fila, deixa todo mundo bem acomodado. Dá um copo d'água a você que está chegando no meu gabinete. Nath, aqui da sede, Natália está conosco, missionária Lúcia Oliveira também está conosco, diaconisa Béria aqui de Marcos Freire, a missionária Deise, meu amorzinho, está conosco também, Deus abençoe, a irmã Neide Albuquerque, o nosso irmão Everaldo Albuquerque, o casal abençoado, que está sempre aí acompanhando nossas lives, acompanhando o nosso trabalho, nossa irmã Daniele de Jesus, lá de Marcos Freire, Daniela Silva, também está conosco, o evangelista Maicon Santos, Deus abençoe meu amigo, muito bem-vindo ao nosso gabinete, Leide Nascimento, Deus abençoe Leide, Deus abençoe a nossa irmã Margarete lá de São Paulo, Leandro Neri também, a missionária Edneia, que está sempre conosco, a nossa irmã Raquel, junto com seu amorzinho aí, evangelista Wellington, acompanhando, aproveitando a quarentena, e esse é o motivo de estarmos aqui, mas certamente depois da quarentena continuaremos com os trabalhos, que essa é a nova tônica da igreja, né? No meio dessa pandemia, no meio dessa quarentena, descobrimos a importância dessa ferramenta para se falar de Jesus, para se falar com os irmãos, para se proclamar o evangelho do reino. A igreja nunca mais será a mesma depois dessa pandemia, porque teremos que mudar muito as nossas ferramentas e as nossas formas. Há muita gente que ainda resiste, não gosta, mas a ferramenta agora será essa mesmo. Está conosco também a nossa irmã Jeane Valdevino, aqui de Jardim Muribeca, nossa irmã Carla Paixão, irmã Carla, que tem esse bebezinho, Deus abençoe, evangelista Oziel, que me ajuda em Marcos Freire, nossa irmã Wanda Amaral, deve ser a filha do nosso pastor José Alves, não é? A missionária Jaciele, minha nora, Deus abençoe, Tami Silva, Miriam Silva, Nilda Alves, estão conosco, Miriam é lá de Vila Palmares, né? Muita gente, tá? A Rádio Vida Nova, pastor Alex da UR11, e aí, vamos ver se a gente faz esse link, né? Porque ele disse que quer fazer um link aí, não sei se já funcionou hoje, para poder a Rádio Vida Nova também passar a nossa live Gabinete Pastoral. Nossa irmã Kátia Fontes, que bênção, Deus abençoe a nossa irmã Kátia, a nossa irmã, a diaconisa Dilma Maria, a nossa irmã Odelva Lima, pastor Odelva, tá certo? Deus abençoe. Não deu para a gente fazer aquela comunicação, mas vamos fazer sim, viu, pastor Odelva? Nosso evangelista Jonatas Vital, da Igreja Batista Remédio do Senhor, lá no Loreto, uma paz do Senhor para todos os irmãos do Loreto. Pastor David Ferreira, Deus abençoe, estamos orando pela sua vida, ele que está numa batalha aí para construir a sua sede, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, ele vai mandar tudo o que é necessário. A nossa irmã Denise Pereira, a irmã de Geisa, presbítero Ivo, meu irmão, olha você aí, né? Que bênção, Ivo. Maria das Dores, Marisa Marques, Geisa Pereira, Jeane lá do Lote 92, missionária, nossa amiga irmã Juliene Sena, Adriana Cordeiro, nossa irmã Jerusa Maria, não para de chegar nomes aqui, a nossa missionária Alzira, Vantuí, que é o pastor vice-presidente da Assembleia de Deus, rompendo em fé, ali em Cavaleiro, um amigo, um companheiro, evangelista Gabriel de Jardim, Marivaldo Vaval, Deus abençoe, Eunice Gabriel, que bênção tê-la conosco, nosso gabinete está bem lotado aqui, tem que fazer uma reforma nesse gabinete aqui. Raquel Ramos, Jardison Monteiro, Jane Cleide Fernanda aí de Jardim, pastor Gessé, Ministério Trazendo a Arca, né? Deus abençoe. Solange Oliveira, a esposa do nosso muito querido amigo pastor Hermínio, que está enlutado, perdeu seu irmão, que está na linha de frente aí dessa batalha, trabalhava na área de saúde, o irmão do pastor Hermínio, e Jesus achou por bem guardá-lo. Nossos sentimentos novamente, estamos orando. Nossa irmã Simone Ferreira, não sei se é a pastora, o Wellington Aquino, missionária Luciana Maria, pastor Silvânio Romão. Aí, pastor Silvânio, olha aí, o Silvânio está conectado aqui com a gente no gabinete, né? O homem da construção, né? Que você dizia, Silvânio Romão, o homem da construção. Silvelânia Silva foi nossa ovelha, hoje coopera aqui em Muribeca, mas na congregacional, se não me falha a memória. A minha mãe, Ângela Soares, missionária Ângela, Deus abençoe. Missionária Jeane Lima, diácono Jefferson Lopes,
Pastor Severino Alves, me sinto honrado com o senhor aqui. Leli Kless, né, que é filha de Edneia, e muito mais pessoas chegando. Talvez daqui a um pouco tempo nós não possamos nem mais falar tantos nomes, vai ficar um pouco difícil, né? E mais que eu peço a minha equipe, a gente tem a equipe GP, a equipe do Gabinete Pastoral, e um deles fica pegando os nomes para eu não ficar olhando no celular, para não tirar a nossa concentração nem do que estamos falando, e também para estar olhando para você, porque pastor que dá gabinete tem que olhar no olho da ovelha. Eu estou aqui olhando bem nos seus olhos, aqui através dessa lente, louvando a Deus pela sua vida, louvando a Deus porque o Senhor tem te abençoado. Olha, esse programa é um programa diário que visa trazer mensagens bíblicas e respostas também para questionamentos bíblicos, para dúvidas teológicas e também aconselhamento pastoral. Neste canal, por este caminho, nós também fazemos, quando for necessário, quando se fizer necessário, posicionamentos pessoais acerca de assuntos políticos, de assuntos culturais, sociológicos, enfim, estamos aqui como um canal de comunicação e de entretenimento da fé, né? Através da fé, nos manter entretidos no reino de Deus. Que bênção, não é? Então eu convido você a pegar esse vídeo de hoje e a compartilhar. É muito importante que você compartilhe, porque mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho, e eu tenho certeza que esse trabalho será abençoador para muitas vidas. Quero orar por todas essas pessoas que se conectaram e apresentar profeticamente todas as que vão se conectar ainda através da visualização deste vídeo. Nós passamos bem de 30 minutos aqui agora, 30 minutos, eu estava dando 30 minutos como um tempo máximo, mas já estamos passando dos 30 minutos. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, peço que você continue orando por nós, orando pelo nosso ministério, orando pela nossa igreja, orando pela minha vida pastoral, pois ser pastor é um grande desafio, mas Deus conta com corajosos para isso, e você vai me abençoando, e eu vou lhe abençoando, e a gente vai caminhando para a glória, para o reino dos céus, quando chegar o tempo. Enquanto não chega o tempo, vamos implantá-lo aqui na terra, com muito amor, com muita dedicação e com muita alegria. Muito obrigado a todos vocês que têm orado por mim, continue orando, mas me dê um presente. Olha, junho vai chegar, certamente a gente vai ter dificuldades para comemorar o dia do pastor, né, em junho. Então vamos fazer o seguinte, me dá um presente agora, compartilhe o vídeo, é um grande presente para mim. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer pela vida de todos esses que estão conectados. Tu sabes o que cada um deles precisam, Senhor. Por isso que eles vieram aqui, vieram online para o nosso gabinete. Crente que procura gabinete pastoral está precisando do pastor, da palavra, da oração, e é isso que nós temos aqui. Crente que procura o gabinete do pastor está precisando de um conselho, quer tirar uma dúvida, e é por isso que nós estamos aqui. E no nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um desses internautas agora conectados e na vida de cada um daqueles que vão se conectar. Muito obrigado por esse grupo de amigos que o Senhor tem dado para nós, por esse grupo de irmãos, que a palavra penetre firme no coração, e que todo sentimento ou seta maligna ou mesmo qualquer tipo de ação que mexe com o nosso ser, com a nossa alma, com o nosso sentimento, com o nosso intelecto, com a nossa psique, e que vem nos deprimir, seja eliminado agora, anulado e destruído no nome de Jesus. E que toda a depressão, seja no estágio inicial, seja no estágio intermediário, seja no estágio grave, ou mesmo no estágio profundo, seja repreendida, que o teu servo, a tua serva, receba a força de Deus para lutar contra isto, porque o único caminho é lutar. Se entregar, não vai sair dessa, é lutar com todas as suas forças, como a presa luta para sair das garras do predador. Em nome de Jesus, receba a força de Deus para esta guerra, e o Senhor vai te abençoar, no nome de Jesus. Amém. Olha, você já sabe, mas nunca é demais lembrar que o SOS Ovelha, eu disse que ovelha, SOS Ovelha, eu disse que pastor, está aberto. É o 98858 9319 98858 9319. É o número para você telefonar, para você passar um zap, para você mandar
uma mensagem de vídeo, de áudio, né, ou de texto, para a gente se comunicar, tá? Aí você manda a sua pergunta, aí você manda as suas dúvidas, aí você fala com a gente e a gente vai ter o maior prazer de lhe ajudar, de lhe atender. Amém? Que o Senhor te abençoe, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com todos vocês e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.